Fala galera do sexto ano, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de História. E na aula de hoje nós vamos falar sobre a República Romana, capítulo 19 do nosso livro. Deixa eu dar uma olhada aqui. Capítulo 19 da nossa apostila aí. Beleza? República Romana. Bom, então dê um like aí no vídeo, tá? E vamos para a aula. Falando sobre a República Romana, tá? A República Romana, ela é uma das partes, né, do período histórico romano, que é dividida em três partes: monarquia, que nós vimos na aula passada, república e império. A república, que é a segunda parte aí do processo histórico romano, que é o capítulo 19, nós temos que entender que a República Romana ela durou 500 anos, tá? Em torno de 500 anos, de 509 a 27 antes de Cristo, quando foi governada aí por senadores e magistrados. Durante esse período, Roma organizou suas instituições e realizou importantes conquistas militares que lhe garantiram aí o domínio do mar Mediterrâneo. Lembrando que Roma, o período republicano, ele foi dado, né, ele surgiu a partir de um golpe dado pelos senadores, pela aristocracia romana sobre o monarca que existia, tá? E também várias conquistas, conquistas essas sociais, conquistas políticas, conquistas, enfim, vários tipos de conquistas foram obtidas aí no período da República Romana, que, diga-se de passagem, é o período de onde nós tiramos muitos exemplos, né, que refletiram, né, na nossa sociedade nos dias de hoje. Beleza? Então, vamos lá. A República Romana, ela tem origem aí em 509, quando o último rei etrusco ele foi deposto, como eu falei, pelos senadores. Após a experiência da monarquia romana, os romanos optaram por não mais deixar o poder na mão de uma só pessoa, tá? De uma só figura, na mão do rei. Eles acharam melhor dividir esse poder entre duas pessoas ou mais. Assim, havia aí, foi escolhida a figura de dois governantes conhecidos como cônsules, né? Esses tinham aí um mandato mais ou menos em torno de um ano, que deveriam ser controlados mutuamente, né, entre um e outro. Então, dentro das instituições que a Roma antiga, né, que os romanos resolveram dividir o poder do Estado, nós temos aí no topo dessa hierarquia de instituições, nós temos o Senado, tá? Que ocupava aí, com políticas internacionais, da supervisão das magistraturas. E também o Senado era responsável por convocar os cônsules, né? E também os pretores e o tribunato da plebe. Chegou a ter cerca de 300 membros. O Senado romano ele era vitalício, tá? Os senadores, uma vez senador, ele só deixava de ser senador ao final da sua vida. Os senadores eles eram na sua concepção patrícios, tá? Que era a maior classe que existia na sociedade, geralmente anciãos, né? Os mais velhos, ou também eles haviam feito algo de relevante durante a República, tá? Independente aí depois de ser velho, enfim, mas ele tinha que ser relevante para Roma, tá? As magistraturas, que eram os cargos, né, que eram exercidos ali, né, para ser magistrado era preciso ser cidadão romano e dispor aí de uma renda de acordo com o cargo desempenhado, tá? Os magistrados eles tinham lugares privilegiados em cerimônias públicas e espetáculos, bem como também roupas com cores diferenciadas de acordo com o seu cargo. As magistraturas elas sempre eram duplas ou colegiadas, tá? Em seu mandato dava aí geralmente, como eu falei, um ano, né, de mandato,
E nós vamos listar aqui algumas das magistraturas que existiam. Uma delas eram os cônsules, como nós já falamos, que exercia o comando militar. No caso da guerra ou de impedimento de um outro cônsule, era substituído rapidamente por um ditador. Ditador esse que não tem o mesmo, a mesma... Não, esse termo ditador, ele era de quem ditava as regras, e não de ditador que nós conhecemos hoje. Tá? O cara que tem um poder centralizado, tudo mais, né? Não, esse não. O termo ditador usado naquela época era que era uma pessoa que ocupava o poder e não mais dividia esse poder. Então ele ditava as regras durante um período para que houvesse organização, para que eles conseguissem organizar, né, toda a sociedade, tá? Enfim, o governo. Existiam também os pretores, que eram responsáveis por administrar a justiça, bem como, bem parecido com o juiz de hoje em dia, tá? Existiam os edis, que eram responsáveis por fiscalizar o comércio e também conduzir as cidades, né? Os edis, eles eram basicamente assim, podemos colocar os caras que organizavam as cidades, as pequenas vilas, tá? Os censores eram os que eram responsáveis por contar a população e também fiscalizar os candidatos, né? E vigiar também a conduta moral do povo. Também nós temos os questores, que eram os responsáveis pela cobrança de impostos, beleza? Então, o chamado leão, né, hoje em dia, né? Era o questor. Já a sociedade romana, ela era dividida em algumas partes. No topo da pirâmide social, no topo nós temos os patrícios, que eram pertencentes às famílias mais antigas de Roma e possuíam grandes propriedades de terra e eram geralmente os mais ricos, na sua maioria esmagadora, eles eram os mais ricos que existiam, tá? Na camada inferior nós temos os plebeus, inicialmente todos aqueles que não eram patrícios ou não eram escravos, denominavam-se plebeus, tá? O plebe, né, que nós podemos falar. No princípio não possuíam direitos políticos nenhum, tá? Mas por conta de escândalos, corrupções no Senado, pouco a pouco eles foram cooptados para as instituições romanas. Como eram a classe mais poderosa e a mais poderosa e havia grande diversidade entre eles, basicamente estavam compostos por homens que haviam se enriquecido através do comércio, cavaleiros que tinham feito fortuna com a guerra de conquista e também médios e pequenos proprietários. Depois nós temos, por fim, os escravos. É importante lembrar que a questão dos escravos na Roma era a base da sociedade. Os escravos, eles eram a base, tá? E tanto aí os patrícios como plebeus possuíam escravos. E esses escravos, né, eles eram obtidos através das guerras de conquista. Além disso, qualquer homem livre poderia ser um escravo, pois ele ganhando dívidas, né, ele adquirindo dívidas e não tendo como pagar, ele era pego como escravo de forma temporária, tá? E não necessariamente os escravos realizavam sempre os piores trabalhos, tá? Pois aqueles que sabiam ler e escrever eram empregados como escribas, contadores e também administradores. É importante nós falarmos aqui, como eu falei, né, que na verdade a escravidão era por dívida ou guerra. Ou a escravidão no Egito, na Roma Antiga, era por dívida ou guerra. Dívida entre os próprios romanos. Guerra entre quando houve as guerras de expansão romana, beleza? Então, houve uma situação que é muito importante nós citarmos, que foi o conflito entre plebeus e patrícios naquele período, tá? Conflitos permanentes entre patrícios e plebeus vão abalar aí a República Romana. No final, o exército romano era composto por sua maioria de plebeus que não tinham possibilidade de participar da vida política romana. Com o intuito de pressionar os patrícios, e receberam
a receber direitos políticos, os plebeus saíram de Roma. Só voltaram quando foi negociada a criação do Tribunato da Plebe em 494 a.C. Isto possibilitou controlar os patrícios e as magistraturas, e com o tempo os plebeus seriam tão poderosos quanto os patrícios. Isso foi feito através de várias greves, vários movimentos contra os patrícios e exigindo, sim, uma participação maior dentro da sociedade. Os plebeus, eles conseguiram se organizar a Assembleia, que foi instaurada a Assembleia, o Tribunato da Plebe, tá? Promulgar leis que garantissem tanto os direitos quanto também tinham os patrícios. Algumas dessas leis, nós temos a Lei das 12 Tábuas, tá? Que por pressão aí dos plebeus, as leis de Roma passaram a ser escritas a fim de que fossem fixadas e plebeus pudessem também consultá-las. Isso acabando aí com aquelas leis que eram feitas de interpretação própria das pessoas, né? As leis passaram a ser escritas e várias pessoas poderiam ter acesso a elas. As leis também licínias, que determinavam que um dos cônsules deveria ser plebeu, né? Na verdade, dos dois cônsules, um deveria ser plebeu. Também nós temos a lei Canuleia, que permitia que os plebeus se casassem com os patrícios, coisa que naquela época era proibido. Os plebeus não podiam se casar com os patrícios. E agora essa proibição ela acaba, tá? No período romano, né, no período da República, foi também um período de grande expansão militar. Uma vez que o conflito interno entre os patrícios e plebeus foi se tranquilizando, os romanos eles passaram a conquistar outras regiões da península, até dominar totalmente a Península Itálica, tá? Em seguida, eles invadiram a Grécia, de onde eles trouxeram os deuses, a filosofia e vários outros costumes gregos, tá? Participaram então também das guerras do outro lado do Mediterrâneo contra a cidade de Cartago, num conflito que durou cerca de 120 anos e acabou com a vitória romana. Esse conflito ficou conhecido como Guerras Púnicas, tá? Tanto as Guerras Púnicas de expansão romana, Guerras Púnicas, né, foi conhecido aquelas guerras que foram de expansão romana, tá? Lutaram contra Cartago, conquistaram todo o mar Mediterrâneo, tá? Que eles passavam a chamar o mar Mediterrâneo de Mare Nostrum, porque eles dominavam todo o litoral do mar Mediterrâneo, tá? E falando um pouco sobre o fim do período republicano, né, com a expansão territorial romana, a república ficou mais difícil de governar devido à inclusão de novos povos e do tamanho também, que o império ficou muito grande. Igualmente, a fragmentação do poder não ajudava na tomada das decisões rápidas e também na prática de corrupção que havia generalizada entre os magistrados. Assim, os romanos também buscavam novas formas que permitiram a centralização do poder, mas sempre auxiliado e vigiado pelo Senado, né? Primeiro através do triunvirato, que foram os três generais que assumiram o controle, e depois através de um só imperador. Começava então uma época do Império Romano. Graças a várias crises que estavam acontecendo, a corrupção generalizada e também a falta de gestão do Senado, Roma se viu em vários problemas sociais que estavam acontecendo dentro do Império, dentro da República. E isso fez com que eles chamassem ao governo alguns generais que formaram aí o primeiro, o segundo triunvirato, e por último eles fizeram ascender uma figura única com poderes aí de imperador, iniciando o processo chamado como Império Romano e dando fim aí à República. Beleza? Então espero poder ter contribuído com vocês e faço as atividades que foram enviadas para casa e até a próxima aula. Beleza, galera? Fiquem com Deus e tchau!